Graças a Deus. Quero agradecer a Deus pela vida de todos que estão aqui. Todos são cristão, crente, lavado, redimido pelo sangue de Jesus. Quero agradecer a Deus pelos amigos que vieram lá junto comigo, que está ali a caravana. Todos que estão ali, que Deus recompense, né? Está ali mais minha esposa, meu sobrinho ali, os irmãos que vieram de Brasília, Luan também. E todos que estão ali, quero agradecer a vida do Diego. A sua esposa que está ali também, né? A Jaciana, que conhecia também ele lá ali para o lado de Brasília. E os pastores que estão aqui, o pastor presidente, que é o pastor Ricardo, pastor Ricardo. Os pastores que estão aqui, está o pastor Elcio de Assis também, que é um prazer que Deus te use nesta noite mais uma vez. Pastor também que estamos aqui, a retaguarda, acabou de pregar, que Deus abençoe ele, pastor Alexandre da Bahia. O nome do pastor aqui é um pouco mais difícil, mas dá para pronunciar. Orlando, isso aí? Orlando, né? E a esposa do pastor também, né? Que às vezes não lembramos. Todos que estão aqui, seja bem-vindo em nome de Jesus. Quero entrar na mensagem sem muita delonga, porque Deus ele está nessa noite para que o nome de Deus seja glorificado. Marcos capítulo 16, versos 15, que diz assim: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E você senta adorando a Deus. É bem sugestivo esse tema desse trabalho de missões que vem realizado ao quarto Aviva Goiânia, mas que na verdade eu poderia titular essa mensagem nesta noite que vou pregar: o verdadeiro evangelho de Jesus. O verdadeiro evangelho de Jesus está falando sobre o ide do evangelho. Evangelho é uma palavra chamada aquela que é boa mensagem, ou o evangelho de mensageiros, a qual o mensageiro fala por Deus, Deus usa a sua boca. E a Bíblia fala que Marcos, ele vai narrar uma passagem sobre o ressuscitamento de Jesus. Jesus já estava há 3 dias, e no dia de sábado para domingo, a Bíblia diz que o anjo foi e removeu a pedra, e aí apareceu uma mulher, a qual tirou 7 demônios. A Bíblia fala também que ele estava indo para um caminho chamado Jerusalém, e em Jerusalém ele encontrou 2 que estavam em caminho de Emaús. De Emaús para Jerusalém dava aproximadamente 60 ou 70 estádios, que dá aproximadamente 11 quilômetros de caminhada. E Jesus vai caminhando, e aí eles vão com Jesus, só que eles não reconhecem Jesus, só que eles não entende que Jesus estava ali. Eles não entendem que Jesus tinha falado que ele seria levado pelos homens malfeitores, pelos fariseus, pelos homens que os desprezaram, até o seu povo, porque ele veio para os seus, mas os seus rejeitaram. Mas ele deu poder que todos que foram chamados, fez o seu nome, fez seus filhos, e o que crer no seu nome, por quê? Porque os que crêem no seu nome é necessário crer, porque Jesus disse que aquele que crer será salvo, quem não crer será condenado. Esse evangelho, quando Jesus ressuscita, ele vai diante dos seus discípulos, mas os discípulos ainda estavam com muito temor dos judeus, ou seja, dos romanos, porque Marcos, ele vai narrar essa passagem pela década de 67, é o tempo que está também antes de Nero, porque Nero, na década de 70, o general de Tito, ele vai destruir Roma, e o povo de Roma é um povo ruim, e a Bíblia diz que vai ser escrito, Marcos vai escrever e vai narrar o evangelho, que é o evangelho da ressurreição, o evangelho que é o evangelho que cura, que é o evangelho que sara, o evangelho que batiza, o evangelho que liberta, o evangelho que dá amor, o evangelho que dá paz, o evangelho que dá harmonia, o evangelho que dá longanimidade, benignidade, mansidão,
prudência, domínio próprio, intrepidez, ousadia. E a Bíblia diz que esses evangelhos é o evangelho narrado. Eu sei que entendo que Jesus ele ressuscita, mas quando Jesus ressuscita, ele não está mais na cruz. Jesus não está mais no túmulo, porque o anjo vai avisar, dizendo: ele não está aqui, ele já ressuscitou. Oh, aleluia, glória a Deus. No capítulo 11, ele entra na entrada triunfal de Marcos. No capítulo 10, ele vai nos ensinar sobre o divórcio. No capítulo 9, ele vai à transfiguração, entrando diante de um jumentinho. No capítulo 8, é a segunda multiplicação dos pães e do peixe. No capítulo 7, há tradições dos anciões, mas Jesus ensina que não devemos, aleluia, o que contamina o homem não é o que sai, ou seja, não é o que sai, mas o que entra para o homem, é o que seja, o que sai da boca do homem é que contamina, não é o que entra, corrigindo. E a Bíblia vai dizer que Jesus no capítulo também 6, ele apresenta como filho do carpinteiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque Jesus ele é autor de todo Marcos. No capítulo 7, ele vai curar um homem de Gadareno, e Gadareno vai pregar para uma cidade, porque Jesus, quando ele quer levantar, ele levanta, que seja quem esteja demoniado. Pode ser uma mulher que esteja ainda endemoniada, pode ser uma mulher que esteja lá no poço, como a samaritana. No capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus fala com a mulher: mulher, se tu soubesse quem fala contigo. Sabe por quê? Porque o evangelho que vieram, todos os evangelhos que vieram, não eram o meu evangelho. O evangelho que eu te dou, eu dou água viva, que traz vida eterna. Mulher, se tu soubesse quem falar contigo, tu não tirava aí mais água, porque os teus pais, Jacó, Abraão, Isaque, eles tiraram deste poço. Aí a mulher disse: Senhor, o poço é fundo, como tu vai tirar água? Para Jesus tirar água, não precisa, ou da água, não precisa de poço fundo. Sabe por quê? Porque ele é a água. Foi ele que cavou o poço, foi ele que usou Isaque, foi ele que usou Abraão, foi ele que usou Jacó. Louvado seja o nome do Senhor. E no capítulo 2 de Marcos também, ele fala ao paralítico, dizendo: paralítico, levanta do teu leito. Os fariseus estavam ali e disseram: quem é esse que tem poder de dizer para o paralítico levantar? Aí Jesus olha para os pensamentos e diz: para que saiba que o Filho do Homem tem poder para dizer: paralítico, levanta e anda. E o evangelho tem poder para perdoar os pecados. Oh, aleluia! Evangelho que não perdoa pecado não é evangelho de Cristo, porque João disse no capítulo 1, versículos 29: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é o meu, não é o teu, é do mundo. E por isso que Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pôr a mão em serpentes, e se beber porém uma coisa mortífera, não fará dano algum. E Jesus, depois de ter falado, assentou à direita do Pai e disse: os discípulos, ide e pregai. E os discípulos começaram a pregar. Deixa eu falar uma coisa para você. Paulo vai falar no capítulo 6, pelo versos 2, parte ele disse: ó santos, não há alguém igual a vocês que seja santo, que há de julgar o mundo? Não sabeis que vocês hão de julgar o mundo? Então as coisas pequenas e pertences vocês podem julgar. Deixa eu falar uma coisa para você que está sentado aí. Algumas pessoas dos dias de hoje, não são todas, o mundo está julgando a igreja. É para a igreja julgar o mundo, não para o mundo julgar a igreja. E Cristo não está alegre com isso, porque
este evangelho não é evangelho de rico. Isaías, há 700 anos atrás, vai dizer, no capítulo 61, dizendo: o Espírito do Senhor é sobre mim. Ele não estava falando dele, ele estava falando do Messias. Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. A palavra Senhor é possuidor, dominador, é rei, é Senhor, é o Deus dos reis dos reis. É Senhor, está aqui. E ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu, ungiu você para pregar boas novas aos pobres. Não é os ricos, não é aqueles que estão em mansão. O evangelho começa pelos pobres, pelos doentes, pelos necessitados, pelas prostitutas, pelos paralíticos, aleluia, para os necessitados, para aqueles que estão em prisão. E a Bíblia diz ainda, no capítulo 4 de Lucas, Jesus sai e vai para a cidade de Nazaré, aonde foi criado, e chegando na sinagoga, aonde tinha costume, a Bíblia diz que foi dando o livro do profeta Isaías, porque o livro do profeta Isaías é um livro da minha Bíblia, do Velho Testamento. Mas quando Jesus está, ele é a palavra, é ele que fala, é ele que a levanta, é ele que pode, é ele que ergue, é ele que abate. E se o homem se levantar na soberba, ele abate, porque ele faz. Foi ele que fez o céu, foi ele que fez a terra. Em Mateus, ele é o Senhor. Em Marcos, ele é o dominador. Em Lucas, é o que estava em Emaús. Em João, ele que multiplicou o pão e deu a ceia para os seus discípulos. Em Atos, ele é o avivamento. E no capítulo 1 de Atos 1 e 8, ele disse: vós sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e todos os confins da terra. Quem é testemunho de Jesus não vive no pecado, vive na luz, porque quem vem para a luz não anda nas trevas, porque Jesus disse: eu sou a luz, quem anda em mim nunca tropeçará. Se você está tropeçando, você está fora da luz, então vem para a luz. Este evangelho que nós estamos anunciando é o evangelho que nós pensamos que servimos a Deus. Nós não sabemos servir a Deus, porque a Bíblia diz: se vocês fazem só o que eu mando, vocês são servo inútil. Evangelho que não tem renúncia, que não tem mudança, compra e não paga, cheque sem fundo. Jesus nunca deu um cheque sem fundo. Ele mandou lá na boca do peixe e disse: vai lá e tira, aleluia, paga para mim. Como é que tá aí? Como é que tá a moeda? A moeda tá então tu faz o seguinte: dá a Deus o que é de Deus e o de César o que é de César. Sabe uma coisa? Você tem que servir a Deus, mas eu e você temos que levar uma vida reta, uma vida íntegra com Deus, porque no céu não entra pecado, no céu não entra soberba, no céu não entra porfia, no céu não entra imulação, no céu não entra peleja, no céu só entra redimido. O nome é escrito numa pedrinha branca, só quem recebe sabe. Oh, glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa, a Bíblia vai dizer no capítulo 6, versos 33 de Jesus, aleluia, buscai primeiro o reino de Deus. Tem gente buscando o seu reino, buscando o seu rego. Deixa eu falar uma coisa: buscar o reino de Deus, você acha que está servindo a Deus, mas é Deus que te serve, é Deus que faz todas as coisas. Você levantou, você está aqui, sabe por quê? Porque existe um reino que nunca falha, um reino que nunca vai acabar. Sabe por quê? Satanás tentou parar você, ele tentou, aleluia, calar a tua língua, parar a tua boca, te frear, mas este evangelho ninguém vai frear, nem o rei, nem os povos, nem Nabucodonosor, nenhum dos homens que se levantaram contra Deus, porque quem fazer a forca vai cair na forca. Aquele que anda com cego, cairá um buraco. Não anda com cego, rapaz, anda com crente. Crente não é aquele que fala bonito, crente não é aquele que se expressa bonito.
bonito, aleluia. E Jesus no capítulo 4 que eu disse, a sua fama decorreu por toda a Judéia e Nazaré. Mas quando ele entra, é lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando ele lê, aleluia, ele lê, disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. A Bíblia diz que ele leu, e aí a Bíblia diz que ele disse: hoje se cumpre estas palavras aos vossos olhos. Pastor, por que eles olharam e ficaram fixados sobre Jesus? Presta atenção, em toda a sinagoga existia 3 cadeiras, mas existia uma cadeira que era do Messias. Nunca ninguém tinha sentado. Tem gente querendo sentar na cadeira do Messias, mas deixa eu falar, a cadeira do Messias ninguém senta, porque a cadeira do Messias, deixa eu falar uma coisa para você, abre um parênteses aqui, a cadeira que Deus deu para você, ninguém vai sentar. Aleluia. Pode ter destaque, pode ter renome, mas quando Deus quer levantar, Ele levanta aquele que quer, o grande, o pequeno, o rei, aleluia, porque ele levanta. Os fariseus olharam e disseram: quem é este que fala com autoridade? É filho de um carpinteiro. Deixa eu falar uma coisa. Alguém pode dizer para você: aí ó, é só um pedreiro, aí ó, é só um pintor. Deixa eu falar uma coisa, Deus não está atrás de pedreiro ou de pintor. Capítulo 4, versos 11, diz assim de Efésios, Paulo dizendo: olha o dedo, Deus escolheu, é Deus que escolhe. Não é pastor, não é ninguém, é Deus que escolhe. Deus escolheu uns para apóstolos, outros para profeta, uns para evangelista, uns para pastor e um para mestres, mas todos ele usa, porque o capítulo 9, o verso 6 de Isaías diz: ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, ele é o alfa, ele é o homem, ele é o verdadeiro, ele é um da tribo de Judá, ele ressuscitou e ele não está morto, porque hoje mesmo ele está anunciando o evangelho de boas novas de salvação. Se alguém pregar outro evangelho, é anátema. Aí Jesus fecha o livro. Existia 3 cadeiras. Todo alguém sentou e disse: pois é, o carpinteiro sentou na cadeira. Irmão, não busca reconhecimento de ninguém. Cada um tem a sua hora de Deus usar. Não pegue a tribuna para desabafar, não pegue a tribuna para falar nome de pregador, fulano e cicrano. Prega Jesus, prega a salvação. O Espírito Santo está precisando de homens e mulheres para ganhar almas. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Deixa eu falar, tem gente pensando que é filho de Deus, mas Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 15, verso 17: se também alguém está em Cristo, não é fora não, se também alguém está em Cristo, nova criatura é. Então já não é a mesma criatura, porque a primeira criatura foi feita lá em Adão. A primeira criatura mata, rouba, não paga, bate mulher. Mas a segunda criatura diz: se também alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, és tudo que fez novo. Vem para o púlpito. Deus não quer saber se você era ladrão, se você era assassino. Prega o evangelho. A igreja está precisando é de palavra, é de pão, é de água. Aleluia. A Bíblia diz no capítulo 9 de Marcos, versos 29, que estava o gadareno em Gadara e ele estava demoniado. E a Bíblia diz que Jesus olhou, estavam os fariseus, estavam os homens, até os zelotes, os essênios, porque não fala, mas deveria ter. E a Bíblia diz que quando Jesus olhou, viria uma multidão, estava tudo alvoroçada. Aí Jesus disse: o que é que está acontecendo? Aí chegou o pai do menino e disse: olha, faz o seguinte, eu pedi aos teus discípulos para expulsar o demônio dele, e eles não puderam. Aí Jesus disse: vem para cá, faz o seguinte, geração má incrédula, até quanto tempo estareis contigo e sofreis dano algum? Deixa eu falar uma coisa: igreja que não tem evangelho, igreja que não tem pregação de salvação, igreja que não tem João Batista, igreja que não tem Elias de fogo,
fogo. Igreja que não tem homens e mulheres que pregam a verdade, que não pensa que é dono da verdade, porque dono da verdade é Ele. Ele é a verdade, Ele é a palavra, Ele é a ressurreição, Ele é a vida. E Ele está aqui nesta noite para dizer: você é nova criatura e o diabo não pode te acusar. Quantos pode adorar a Deus? Quantos pode? Evangelho que não muda não é evangelho. Evangelho que não cura. Primeira coisa que o evangelho faz, ele cura a alma. Deixa eu falar uma coisa. Já vou passar. Não vou fazer igual aqueles irmãos, já estou acabando com os irmãos. O homem tem que reconhecer a sua queda. Davi falou assim, a primeira vez que a palavra Espírito Santo vai dizer, o salmista diz assim, ó: oh meu Deus, não retire de mim o teu Espírito Santo, nem me lance fora da tua presença. Crente sem Espírito, sem presença de Deus é nada. É um Saul da vida. É um Saul da vida. É um Saul da vida. Tem gente que já é Saul, não é mais Davi. Ele escreveu e disse: me lava com esopo, ficarei mais puro de cada. Tem gente precisando ser lavado hoje para pregar o evangelho. Tem gente querendo ganhar alguém para Jesus, mas ele não vive o que ele prega. Quando o vizinho vê, ele diz: lá vai aquele lá, não paga. Lá vai aquele que bate na mulher, porque a mulher lá testificou que o homem era profeta. Lá vai o homem de Deus, vai passando. Esse aí é homem de Deus. Não precisa você dizer que você é homem de Deus. As pessoas do mundo vão dizer que você é homem de Deus. O teu falar, o teu andar vai dizer quem é você. As suas atitudes que você faz no evangelho. Não retires de mim o teu Espírito Santo, nem me lance fora da tua presença. Fique de pé. Vá pregar o evangelho. Vá anunciar o evangelho. Para encerrar, capítulo 10, versos 16 e 17. Sede prudente como a serpente, atento e simples como a pomba. Cristão que não tem simplicidade, perdeu a presença de Deus. Simplicidade é a coisa mais importante. Não é chinela havaiana, não. Pai do Senhor, irmão, sou muito humilde. Tem nada a ver. 10, 28, 29, 30, 11 de Mateus disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos... Ele vai aliviar só. Tem gente orando para passar a luta, ele vai aliviar, crente. Vamos repetir? Vinde a mim todos que estáis e eu vos... tomai sobre vós e aprendei do Joel. Não, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo. Então ore comigo e dê glória a Deus nesta noite. Deus está tirando o teu fardo nesta noite. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Você que não falava mais em línguas estranhas, ele disse: falar em novas línguas expulsarão demônios. Eu repreendo todos os demônios do país, da cidade, de Jerusalém, de Samaria, de Judeia, de confim da terra. Vai embora agora no nome do Senhor. Toda doença agora, adore a Deus. Glória a Deus. Cantor Emerson Regis está com a oportunidade aí.